galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre 5 filmes da década de 1990, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Pra quem ainda não conhece o projeto 5 por década, uma explicação aqui rapidinha. Todos os meses eu pego 5 filmes de uma década específica da história do cinema e falo sobre eles aqui no canal. Já foram filmes de 2010, já foram filmes dos anos 2000, hoje é sobre 1990. E eu tiro esses filmes desse livro aqui, que é o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Então eu fiz uma separação aqui em cima das décadas e todo mês eu pego 5 para poder assistir. E sempre retroativamente. Eu comecei em 2010 e eu vou descendo até chegar no início aqui do livro. Para começar hoje eu vou falar sobre os 5 filmes que eu assisti, mais o filme bônus da década de 1990. Eu vou falar sobre eles na ordem cronológica que eles foram lançados, do mais recente até o mais antigo, e por último vou falar do filme bônus, beleza? Vamos começar. O primeiro filme da lista é Quero Ser John Malkovich, filme de 1999. Seven and a half, right? Yeah. I'll take you through it. Esse filme foi dirigido pelo Spike Jonze, que é o mesmo diretor de Onde Vivem os Monstros, o mesmo diretor de Ela e de Adaptação. Esses foram os longas que ele já dirigiu na vida. E Quero Ser John Malkovich foi o primeiro deles, foi a estreia dele em 1999. Eu sou muito putinho do Spike Jonze, mesmo ele tendo dirigido poucas coisas. Ele fez um filme que tá no meu coração, que é Onde Vivem os Monstros. Fez Ela, que é aquela maravilhosidade inteira. E esse Quero Ser John Malkovich, que é um ótimo filme de estreia. O roteiro fica por conta do Charlie Kaufman, que é o mesmo roteirista de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Cinedoc Nova York. São dois filmes que brincam um pouquinho com a temática do Quero Ser John Malkovich. Mas para deixar você um pouquinho mais curioso sobre o filme, deixa eu contar sobre o que ele fala. O personagem vivido pelo John Cusack é um titereiro desempregado que tá lá tentando viver a vida dele com a arte, né? Titereiro, pra quem não sabe, são aqueles caras que manipulam os bonequinhos de cordas, que eu acabei de esquecer o nome, mas chama de títere, também tem outro nome pra ele que eu acabei de esquecer, mas são aqueles que manipulam os bonequinhos. É então que a namorada do John Cusack, que é vivida pela Cameron Diaz, que tá irreconhecível no filme, a atuação dela tá muito boa e você olha pra tela, você não sabe, não dá pra nem ver direito que é a Cameron Diaz, mas essa namorada dele vira e fala que ele precisa arrumar um emprego e ele acaba arrumando um emprego como arquivador em uma empresa completamente louca. E aí começa a viagem de ácido maluca desse filme, porque ele nada mais é do que uma viagem louca de ácido, não tem outra explicação. Quando o personagem do John Cusack chega nessa empresa, ele começa a explorar o lugar e ele descobre que tem um buraco na parede do escritório dele que leva pra dentro da mente do ator John Malkovich. A pessoa fica lá dentro por 15 minutos e vive tudo que o John Malkovich vive. Essa é a premissa básica do filme. Essa premissa louca é que guia a história inteira. E quando você consegue entrar na loucura que é o filme, você se diverte mais ainda. Porque você vai vendo uma bela atuação do John Malkovich a partir do momento que as pessoas estão dentro da cabeça dele. E principalmente o personagem do John Cusack, que eu falei que ele é titereiro, então ele começa a manipular a cabeça do John Malkovich, viver lá dentro, pra poder ter uma vida mais diferentona do que ele tá acostumado. Eu não vou falar mais nada aqui porque pode dar um spoiler grave do filme, mas eu não quero dar esse spoiler. Mas a partir do momento que o John Cusack consegue invadir a cabeça do John Malkovich, o filme muda completamente, vira uma coisa completamente louca e que eu pirei nele assistindo. Sério, o filme é muito louco, de viagem de ácido mesmo. Você tem que embarcar naquela loucura do filme e a partir do momento que você embarca, o filme se torna uma coisa muito legal. Discutindo o que é vontade própria, o que não é, discutindo as suas capacidades internas e depois vai dando plot twist atrás de plot twist, reviravolta no roteiro que você para e pensa, uou, o que tá acontecendo aqui? Volta um pouco, deixa eu entender melhor. Então o filme é muito legal por causa disso, pelas atuações que valem muito a pena e pelo roteiro, que é sensacional. O segundo filme aqui do 5 por década é A Lista de Schindler, filme de 1993. Let's go, please.
Esse filme foi a segunda incursão do Spielberg no assunto Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha feito isso no Império do Sol. E eu não sei se a gente pode considerar tanto Indiana Jones também como uma aventura de Segunda Guerra Mundial, por ter os nazistas e tal. Mas mesmo assim, esse foi de fato o segundo filme do Spielberg na Segunda Guerra Mundial. E ele conta a história real do Oskar Schindler, que era um alemão que viu na guerra uma possibilidade de construir uma fábrica e ganhar dinheiro. Só que a partir do momento que ele constrói essa fábrica, ele começa a empregar judeus lá dentro. E judeus da Cracóvia, que teve todo aquele lance dos guetos. Eu já falei no vídeo anterior sobre o pianista, que conta a história toda dos judeus ali naquele gueto. A lista de Schindler também vai nesse ponto, nesses guetos e no que os judeus sofreram. Mas ele pega a figura do Oskar Schindler, que é uma pessoa que aos poucos vai percebendo o quanto que aqueles judeus são importantes e o que a nação alemã tá fazendo com eles, e dá um jeito de ajudar aquelas pessoas. E é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial que tem tudo que um filme sobre os judeus precisa ter. Precisa mostrar o sofrimento dos judeus, tem uma figura heróica ali por trás, que no caso é o Oskar Schindler, que tá tentando fazer o dele pra poder ajudar. Ele é uma figura muito importante ali no meio, tanto que falam que 4.000 judeus aproximadamente sobreviveram na Polônia, e tem muito mais do que isso só de descendentes dos judeus Schindler, que foram os 1.100 judeus que ele conseguiu salvar na fábrica dele. E sem falar que a atuação dos caras tá fodarástica. O Liam Neeson fazendo o Oskar Schindler tá muito doido, com destaque principal pra cena final dele surtando depois que ele vê que ele conseguiu salvar um monte de gente. Não é spoiler porque é vida real, então foda-se, não tem spoiler aqui. E também a atuação do Ralph Fiennes, que faz o vilão da história, que comanda um dos campos de concentração, que mostra toda a fragilidade do ser dele, a pressão que ele sofria e também o sangue frio dele, que ele matava simplesmente por diversão. Então tá tudo mostrado nesse filme. O Spielberg na direção tá maravilhoso, o filme é todo em preto e branco, a fotografia dele é linda por causa disso, com destaque para sombras o tempo inteiro, um pouquinho de luz ali e aqui, mas a sombra envolvendo os personagens é muito legal. A direção do Spielberg tá muito bacana por causa disso também. E eu que sou aficionado por Segunda Guerra Mundial, adorei o filme. Sério, eu botei ele na minha lista de melhores filmes de Segunda Guerra Mundial, tá lá com carinho já. O terceiro filme da lista é O Silêncio dos Inocentes, filme de 1991. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. Se eu acabei de falar de um clássico de guerra, que é a Lista de Schindler, agora é hora de falar de outro clássico, só que dessa vez a suspense, do terror, que é O Silêncio dos Inocentes. Ele foi só o terceiro filme na história a ganhar os 5 principais Oscars no ano dele. Ele ganhou o Oscar de direção, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor roteiro, de melhor ator e de melhor atriz. Então foram pouquíssimos filmes que conseguiram fazer isso, mesmo aqueles que ganharam 11 Oscars. Geralmente eles acabam não ganhando todos esses principais. E O Silêncio dos Inocentes foi lá e fez isso. Por quê? Porque o filme é foda. Não tem outra forma de falar de Silêncio dos Inocentes sem falar que o filme é muito foda. O filme conta a história da Clarice Starling, que é vivida pela Judy Foster. Ela é uma agente do FBI, ela ainda não é uma agente de fato, ela tá em treinamento. Só que mesmo em treinamento, ela pega um caso real, que é pra ela entrevistar um serial killer, que é, no caso, Hannibal Lecter, vivido pelo Anthony Hopkins, vivido de forma magistral pelo Anthony Hopkins. E ela tem que entrevistar esse serial killer pra poder descobrir informações sobre o perfil psicológico de outro serial killer, que é esse serial killer que o FBI tá tentando prender. E assim, o filme é matador da primeira até a última cena dele. Não tem como pegar esse filme e não falar que ele é foda. O destaque absoluto vai para cenas que envolvem a Judy Foster e o Anthony Hopkins. Toda vez que eles estão em cena juntos, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. A primeira cena que eles se encontram, a primeira vez que a Clarice vai até a cela do Hannibal, meu Deus, que cena maravilhosa. Toda a direção dela, a fotografia, o design de cenário ali, o design de ambiente, a forma como os dois estão atuando ali é maravilhoso. Não tem outra forma, por mais que eu vá bater na mesma tecla aqui, é porque o filme é muito foda. Só pra vocês terem uma ideia, essa primeira cena eu assisti ela 3 vezes, assim, em sequência, de tão maravilhosa que ela é, de tão foda que é a atuação dos dois. E eu repeti isso várias vezes ao longo do filme, sempre no encontro dos dois, que sempre rendeu cenas muito doidas. Tem uma cena em particular que não é de encontro dos dois, mas mesmo assim é uma cena muito foda, é a cena de que tem uma perseguição policial
policial pra prender esse serial killer que eu falei que eles estão atrás. Essa cena tem toda uma construção narrativa que você para e pensa, meu Deus, que coisa maravilhosa que fizeram aqui. Eu tô falando maravilhoso várias vezes aqui porque é isso que o filme é. Ele é maravilhoso, é um dos melhores filmes que eu assisti na vida. Tá aqui, Silêncio dos Inocentes. O quarto filme da lista é Thelma e Louise, lançado em 1991. Thelma. I'll get it! Thelma, have not told you I can't stand it when you holler in the morning? I'm sorry, darling. I just didn't want you to be late. Hey, how you doing, little housewife? Louise. Yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Thelma, is he your husband or your father? Thelma and Louise are going fishing. O filme é dirigido pelo Ridley Scott, que é um nome que tá em alta porque ele acabou de dirigir o blockbuster Perdido em Marte, mas ele também é responsável por Alien, o Oitavo Passageiro, e o responsável por Blade Runner, todos na década de 80, 90 ali. E um fato interessante é que o roteiro foi feito por uma mulher, que é a Kelly Curry, que ela tem poucos roteiros, mas ela tá cadastrada como uma das roteiristas do seriado Nashville. E se eu dei destaque pro roteiro ter sido feito por uma mulher, é porque Thelma e Louise é um filme muito forte de presença feminina. Ele é um road movie, né, um filme de estrada com cara de road movie. Ele é aquele classicão do road movie, com pessoas andando pela estrada, encontrando pessoas no caminho, com situações acontecendo em cada pedaço e as personagens crescendo a cada momento. A Thelma e a Louise são amigas. A Thelma é uma dona de casa que é reprimida pelo marido, o marido não deixa ela fazer nada, e a Louise trabalha numa lanchonete, tem uma vida mais independente do que a Thelma tem. As duas são amigas e no final de semana elas decidem pegar o carro e ir para uma casa de campo que elas conseguiram e ir pescar juntas. E a partir do momento que elas pegam o carro, o filme começa. O filme começa a crescer cada vez mais, porque elas saem, elas vão para um bar sozinhas, elas têm que enfrentar o machismo da sociedade. Então, a primeira cena que acontece no filme, de fato, né, a primeira cena impactante, é culpa de um machismo arraigado na sociedade, cultura do estupro, tá tudo ali, e elas se envolvem num crime. A partir daí elas têm que fugir da polícia, e o filme todo baseia nesse road movie e nessa perseguição policial. E o que ganha o filme é isso, essa figura forte da mulher e a relação que as duas têm como amigas, a relação que elas já possuíam e que elas vão construindo cada vez mais ao longo da viagem. É uma cumplicidade muito grande, uma coisa de amizade muito forte, e que a gente vai se envolvendo no meio delas, pra chegar no final, no desfecho que elas escolhem pra elas mesmas, porque isso é uma coisa importante. A mulher aqui não é uma mulher fraca, indefesa, elas vão escolher o próprio destino, e no final elas escolhem mesmo o próprio destino. Esses pontos são muito importantes, eu acho que precisa assistir esse filme principalmente por isso, por causa das duas, da atuação das duas, do road movie que é bacana, e do papel da mulher que é discutido ali. É muito, muito incrível. O quinto filme da lista é Os Bons Companheiros, filme de 1990. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I know I'd go from rags to riches. Esse é um filme de máfia do Scorsese, então só por isso já vale ser visto. Primeiro que é um filme de máfia, filmes de máfia geralmente são legais, e segundo que é um filme do Scorsese, filmes do Scorsese precisam ser vistos sempre. O filme acompanha o personagem Henry Hill, que é vivido pelo Ray Liotta, que é um sujeito que desde criança queria entrar pra máfia. Ele vivia de frente pra um lugar que a máfia trabalhava, e desde pequeno ele queria estar ali no meio daquelas pessoas, queria estar no meio daquela família ali. E a partir do momento que ele botou isso na cabeça, ele fez de tudo pra entrar, desde brigar com a própria família pra conseguir entrar, até fazendo servicinhos sujos aqui e ali pra conseguir entrar, mas ele entra e a gente acompanha como esse personagem viveu ali dentro da máfia. E junto com ele a gente tem os tais bons companheiros do título. O primeiro deles é o James Conway, que é vivido pelo Robert De Niro, numa atuação bem mais discreta, porque ele tá no papel secundário, mas mesmo assim é um De Niro nas suas boas atuações, e ele vive um ladrão discreto e frio que vai fazer de tudo pra proteger o próprio rabo e proteger os amigos. E junto com o Ray Liotta e o De Niro, a gente tem o Joe Pesci vivendo o Tommy. O Tommy é o personagem mais translocado do filme inteiro, e é ele que rouba a cena em cada situação que ele aparece. Ele é um personagem imprevisível, você não sabe se ele tá se divertindo ou se ele tá ficando puto com uma situação. Tem uma cena no bar, logo no inicinho, que é maravilhosa por causa disso, porque a gente acompanha essa transição que o Joe Pesci faz com o personagem, da diversão até ele ficar muito puto, voltando pra diversão e ele ficando putíssimo de novo. Então é uma atuação primorosa do Joe Pesci. Ele ganhou o Oscar, inclusive, por esse papel, o Oscar de ator coadjuvante.
coadjuvante. E a história dos três, a forma como eles envolvem com a máfia, como que eles interagem entre as pessoas lá dentro, como eles podem ou não entrar na máfia, na família, por causa da descendência deles, tudo é muito bem explorado no filme e com um tom diferente do que é o Poderoso Chefão, por exemplo. Os Bons Companheiros, ele não se leva tão a sério quanto o Poderoso Chefão se leva. Tem piadas aqui e ali, o filme tem um tom divertido, umas músicas mais divertidas também ao fundo, então ele é bem menos sério e centrado que o Poderoso Chefão, que filme de máfia, Poderoso Chefão, mas ele é um bom filme por causa disso, por causa desse tom e por causa das atuações. O último filme da lista, que era o filme bônus que eu fiquei de assistir, era Shakespeare Apaixonado, que foi lançado em 1998. Meet young Will Shakespeare. I have a sonnet to write. Sonnet? You mean a play? He's out of luck. I say this theatre is closed. Notice will be posted. Out of money. I'm still owed money for this play. What is money to you and me? And out of ideas. I hear you have a new play for the curtain. What's it called? Romeo and Ethel, the pirate's daughter. Until she came into his world. Eu escolhi esse filme como bônus porque ele causou muita controvérsia no Oscar de 99. Se eu não me engano, ele levou 7 Oscars pra casa, incluindo o melhor filme em cima de A Vida é Bela e O Resgate do Soldado Ryan. E a Gwyneth Paltrow ganhou como melhor atriz em cima de várias outras atrizes com muito mais calibre que ela. Então eu já cheguei no filme com aquela vibe de não vai ser tão bom assim. E acabei me surpreendendo, porque o filme é agradabilíssimo. O filme traz uma versão romantizada de William Shakespeare enquanto ele escrevia Romeu e Julieta. Ele mostra todo o processo de escrita, romantizado, lógico, de Romeu e Julieta. E o Shakespeare do filme também tá vivendo uma paixão, e essa paixão tem muita relação com a obra Romeu e Julieta. Ele traz muita coisa do que ele tá vivendo para aquela obra. E mais do que uma versão romantizada, ele é uma versão mais divertida e mais acelerada também da figura histórica do Shakespeare, daquele momento histórico que era vivido ali. E o detalhe que o filme tem com esses detalhes técnicos, assim, de ambientação, você vê a unha dos personagens, uma unha suja, a cidade é uma cidade toda suja, bem típico de 1600, se eu não me engano, que foi quando o Shakespeare viveu. Então é uma coisa bem mais carregada, bem mais suja, porém não perde o lado divertido da história, o lado comédia romântica que o filme traz. E ao mesmo tempo que a direção de arte do filme remete a esse lugar sujo, ela a todo momento remete a uma peça de teatro também. Que lógico, tem a peça de teatro no meio do filme, porém o filme é todo construído como se fosse uma grande peça de teatro, assim. E o mais legal são os paralelos entre a obra Romeu e Julieta e as coisas que acontecem no filme. Pra quem conhece o livro, né, quem já leu a peça do Shakespeare, quem já acompanhou, vai ver vários pequenos paralelos ali entre o que acontece com o William Shakespeare e com a personagem da Gwyneth Paltrow, que é a personagem pela qual ele tá apaixonado. E a atuação dela tá bem interessante também, porque ela faz como se fossem dois papéis, né? O papel dela, a dama na aristocracia, vivendo lá, tentando arrumar um marido, quanto também o papel de um homem vivendo no teatro. Então tem essa dupla função pra Gwyneth Paltrow aí. Ela entrega uma atuação bacana, eu acho que não é tão digna de Oscar assim, porém é uma atuação bacana. E no final eu que entrei pra poder malhar o filme, falar mal dele, falar que ele não merecia o Oscar de 99, saí achando que ele realmente não merecia o Oscar de 99, porém achei um bom filme, achei um filme agradável e que eu bobear até assistiria de novo, porque ele é bem divertido. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o filme, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e se já assistiu algum desses filmes, comenta aqui pra eu poder saber o que vocês acham dele, vamos conversar sobre eles aqui nos comentários. E o próximo vídeo sobre os 5 por década vai ser sobre a década de 1980. Eu separei 5 filmes que estão lá naquele livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, e eu vou falar aqui pra vocês quais são, se vocês quiserem acompanhar, pra gente poder discutir no próximo vídeo. Eu vou assistir os seguintes filmes. O primeiro é O Túmulo dos Vagalumes, que foi lançado em 1988 pelo Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, pra quem não sabe, é o estúdio do Miyazaki. Eu sou apaixonado pelas animações do Miyazaki. Todo mundo fala que O Túmulo dos Vagalumes é pra chorar, tá aqui pra eu poder ver. O segundo que eu vou assistir é Cinema Paradiso, que foi lançado também em 1988, que todo mundo fala que é uma ode ao cinema e eu sempre tive vontade de ver ele. O terceiro filme é Bom Dia Vietnã, lançado em 1987, que é o filme que rendeu a indicação de melhor ator coadjuvante ao Oscar pro Robin Williams. E na época que o Robin Williams morreu, todo mundo falou muito bem desse filme, como uma das melhores atuações dele. Eu ainda não tinha assistido Bom Dia Vietnã e agora tá aqui pra assistir. O quarto filme é A Cor Púrpura, que é um filme do Spielberg com a Whoopi Goldberg, lançado em 1985. Outro também que eu sempre tive muita curiosidade pra ver, eu ainda não tinha tido a oportunidade, agora tá aqui pra assistir. E o quinto é Touro Indomável, que é a parceria do
Scorsese com o De Niro em sua fase áurea, das melhores atuações do De Niro, que foi lançado em 1980. Sempre também tive muita vontade de ver Toro Indomável, vou matar essa vontade agora. E o filme bônus, que é um filme vencedor de Oscar, eu escolhi Platoon, que é um filme de 1986 que retrata a Guerra do Vietnã. Todo mundo fala que é um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Eu já sou fascinado com o tema guerra. A Guerra do Vietnã é que eu tenho menos interesse nela, mas vamos ver o que vai dar aqui. Esses vão ser os 6 filmes que eu vou assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!